O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os teus inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, continuando a leitura do livro de Macabeus, nos apresenta a ocasião de nós refletirmos sobre o preço da fidelidade. O contexto aqui, nós já refletimos, Antíoco Epífanes, o rei Antíoco Epífanes, ele queria estabelecer uma única religião. Uma religião, os costumes que fossem únicos em todo o seu reino, em todos os povos, de modo que tudo aquilo que fosse diferente deveria ser abandonado. E diz que ou com benefícios, ou com malefícios, ou por meio de louvores, ou por meio de temores, as pessoas começavam a seguir aquilo que Antíoco Epífanes queria. E as nações, os povos começaram então a aderir à religião pagã. Isto é, entravam e aceitavam aquela religião e aqueles costumes. E muitos judeus, inclusive, começaram assim se portar. Isto é, começaram a adorar também outros deuses, começaram a aderir aos costumes contrários à sua religião. Um deles apenas, era comer carne de porco, não se circuncidar. Os meninos não eram mais circuncidados. Os livros sagrados já não eram lidos, porque muitas proibições dos livros sagrados iam de encontro aos mandamentos do rei. Então, para não entrar em choque com o rei, muitos judeus começaram a abandonar a sua religião. E os delegados do rei, os emissários do rei, iam de cidade em cidade implantando aquilo que Antíoco Epífanes queria. Eles chegaram então a Modim. É o caso da leitura de hoje. Diz aqui, naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, isto é, a abandonar a sua religião, chegaram à cidade de Modim para organizar os sacrifícios pagãos. Então, se você vai aderir ao que o rei está dizendo, você vai sacrificar neste altar pagão. E diz aqui, muitos israelitas aproximaram-se, mas Matatias e seus filhos ficaram à parte. Cruzaram os braços e disseram, isso não. Isso nós não faremos, nós não abandonaremos a nossa religião. Diz então que o delegado do rei se volta para Matatias, porque era um homem muito respeitado. Muita gente respeitava, admirava, e se Matatias fizesse aquilo, muitos iriam também seguir. Muitos já estavam seguindo,
mas muitos outros iriam seguir o mau exemplo de Matatias. E aí o delegado do rei quer ganhá-lo, diz, olha, vamos lá, você é um homem muito respeitado aqui. Você deve ser o primeiro a sacrificar no altar pagão. E você e os seus filhos serão amigos do rei. E você e seus filhos terão muita riqueza. E você e seus filhos serão honrados com prata, ouro e numerosos presentes. Meus irmãos, não é esta mesma a tentação? Isto é, se nós aderirmos àquilo que o mundo nos apresenta, a promessa é que nós teremos uma vida próspera, que nós seremos felizes neste mundo. Não é isso o que o diabo cochicha no nosso ouvido, quando nós começamos a querer ser fiéis a Deus, a levar a sério a palavra de Deus, a viver 100% a palavra de Deus. O diabo não vem e cochicha. Você não vai ser tão feliz assim, não. Seguir a vontade de Deus é difícil. Ele vai roubar, ele vai tirar um pouco da felicidade que você poderia ter. É muito exagerado, a vontade de Deus é muito exigente. Não é isso. Infelizmente é. Isto é, no coração de cada crente existe a possibilidade de um ateu, de um incrédulo, de alguém que não acredita naquilo que Deus promete. Mas, meus santos, o que Deus promete, Deus cumpre. E o que o diabo oferece é aquilo que ele vai roubar. Ele promete paz, ele vai tirar a paz da sua vida. Já aqui neste mundo, inclusive, e a eterna. Ele promete felicidade, ele vai roubar a sua felicidade. Já aqui neste mundo, e a eterna. Lembremos-nos, ele é o mentiroso. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é o mentiroso. Ele promete o que ele vai roubar, o que ele vai tirar. Pois bem, então vem aqui e os delegados do rei prometem grandes coisas a Matatias e aos seus filhos. E Matatias, meus santos, aqui paga o preço da fidelidade. Que palavras bonitas, belíssimas, mas não apenas para que nós as admiremos, mas para que as apliquemos em nossa vida, para que as imitemos, para que façamos semelhante. Ele vai, então, responde, você depois pode pegar em casa, pegar 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 19. Com voz forte, Matatias respondeu, ainda que todas as nações incorporadas ao império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Ainda que todo mundo faça, que o que um dos delegados do rei disse era, todo mundo está fazendo. Todo mundo está aderindo, só vocês vão ficar de fora? Está todo mundo vivendo assim. Todo mundo faz isso, só você quer ser mais católico do que todo mundo? Todo mundo faz isso. Quem aqui não já ouviu uma frase semelhante? Todos nós já. Mas ninguém mais vive assim. Todo mundo vive assado. Só você quer ser diferente? Você quer ser mais católico do que quem? É essa a tentação. Mas lembremos, né, daquela sabedoria das nossas mães, quando nós chegávamos e dizíamos, mãe, posso ir para tal lugar? Todo mundo vai, você não é todo mundo. Acabou, você não é todo mundo. Mas todo mundo está vivendo assim. Mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você é católico. E você vai pautar a sua vida como os santos. Como aqueles que aderiram à vontade de Deus e não se arrependeram. Porque viveram em plenitude aquilo que diz a palavra. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Os que esperam no Senhor voam como águia, correm sem se cansar. Então nós queremos esperar no Senhor, fundamentar a nossa vida no Senhor. Pedir a nosso Senhor que nos dê forças para que nós não caiamos nesta tentação de, mas todo mundo vive assim. Ninguém mais faz aquilo e aquilo outro. Ninguém mais é católico como antigamente. Primeiro que isso é mentira. Não é que ninguém mais. Segundo, que mesmo se fosse verdade, que sejamos nós então os únicos a viver segundo a vontade de nosso Senhor. A ter a coragem de apostar todas as fichas em Deus e na sua palavra. Mas continua. Então, Matatias diz, nós não faremos isso. Deus nos guarde, Deus nos livre de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Continuaremos firmes neste caminho. Meu santo, até que ponto você é fiel quando a pressão do mundo tenta enfraquecer, diluir a sua fé? Até que ponto você resiste? Você tem ali procurado resistir, sendo fiel, vivendo a sua fé católica e não se deixando cooptar, não se deixando prender por compromissos outros. Sim, não se preocupe. Provavelmente você não está sendo obrigado a sacrificar num altar pagão como Matatias e seus filhos. Mas você está sendo pressionado para viver como todo mundo vive. Para ter compromissos morais aquém do Evangelho, fora do Evangelho. É aquele namoro troncho que você tem insistido em manter, apesar da sua fé. Você é católico, mas você quer conciliar o inconciliável. E o seu argumento é, mas ninguém mais vive assim. Todo mundo namora desse jeito hoje em dia. Mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus, você é batizado, você é católico. Você precisa pedir a força de Deus e lutar para ser fiel. Para ser fiel, para ser um católico fiel, um católico de verdade. E não um católico meia boca que vai adequando a sua fé ao seu egoísmo, à sua covardia, à sua frouxura. Não. Sejamos católicos e católicos 100%. Então, você vai, no seu namoro, você vai namorar como um rapaz, como uma moça, católicos. E aí você vai e se casa, você é casado, e a tentação de você viver o seu matrimônio à sua maneira, dizendo, mas ninguém mais vive dessa maneira no casamento. Todo mundo faz isso e aquilo. Todo mundo usa anticoncepcional e DIU. Primeiro que não é todo mundo. E mesmo se fosse todo mundo, você não é todo mundo. Você é filho de Deus, você é filho da igreja, você é católico, e o católico não usa isso. Porque são métodos também abortivos. E nós somos filhos da igreja e obedecemos a nossa mãe. É o preço da fidelidade. Se não nos custar nada ser fiéis, seria muito fácil sê-lo. Mas nos custa. Como custou a Matatias. Diz aqui a palavra, que ele disse que não ia obedecer, nem ele, nem seus filhos. E diz aqui, versículo
28. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo que possuíam na cidade. As casas, o gado, outras propriedades, perderam tudo. Pela fidelidade a Deus. O que você está disposto a perder por causa da sua fé? Porque é fácil, né? Todo mundo quer ganhar algo porque crê. Aí eu creio, agora eu tenho uma paz tão boa no meu coração. Eu até arrepio quando falo. Tem uma paz tão boa no meu coração, me sinto tão bem quando eu vou à igreja. Ótimo, graças a Deus. Que Deus preserve este arrepio espiritual. Mas a pergunta é, e quando para crer em Jesus você precisa perder algo? E quando para permanecer na fé você precisar chorar? Matatias, para continuar crendo em Deus, ele chorou, ele sofreu, ele perdeu coisas. O exemplo de Matatias, a fidelidade de Matatias, é um chamado à coerência, à nossa coerência. Mesmo quando desconfortável, né? Mesmo quando é algo que, bem que poderia ser diferente, mas não é. A palavra de Deus é a mesma. Ontem, hoje e sempre. Então precisamos nos adequar a esta palavra. Precisamos diminuir para que nós possamos caber na forma de Deus. Pensar segundo a forma de Deus. Então precisamos. E isso requer, sim, sem dúvida, algum sacrifício. Mas precisamos pagar o preço da nossa fé. Aí você é católico, você conheceu Jesus, você está frequentando a igreja, mas você não quer abandonar aquelas práticas desonestas e injustas que você tem tido, que você faz lá no seu trabalho. Mas não dá, você agora, você é uma mulher de Deus, você é católica, você é católico. Aí você quer continuar ouvindo aquelas músicas, assistindo aqueles filmes, aquelas séries, numa boa. Mas não dá para conciliar uma... Mas padre, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Vou ter que ficar repetindo isso a missa inteira. Mas todo mundo faz. Você não é. Primeiro que não é verdade. É a mentira do diabo dizendo que todo mundo faz. Segundo, mesmo se fosse... Você não é todo mundo. Então, meus irmãos, este exemplo de Matatias deve nos inspirar a todos nós. Pedir a nosso Senhor nesta missa de hoje, pedir o Espírito Santo. Como nós rezamos na antífona da missa de Deus, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Pedir o Espírito Santo. Para que Ele nos convença desde dentro que isto é o melhor. No Evangelho, Jesus chora sobre Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém tinha escolhido o caminho errado para encontrar a paz, para encontrar a felicidade. Jesus chora. Vocês não reconheceram o tempo que foram visitados. Mas que isso não aconteça conosco. Que nós não tomemos o caminho que todo mundo toma, o caminho errado, mas tomemos o caminho da cruz, o caminho que vai nos custar, o caminho que vai exigir de nós alguma renúncia, mas que nos dará a verdadeira felicidade, aqui e na vida eterna. E se tivermos o Espírito em nós, Ele nos convencerá, desde dentro, de que este é o caminho certo, este é o caminho bom. Este é o caminho da verdadeira felicidade com Deus. Peçamos então, meus santos, o Espírito Santo para que nos convença desta palavra. E assim como Matatias, nós procuremos também viver uma vida coerente com a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.